O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. De 2 a 5 de novembro em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Retomamos com um conteúdo inédito, elaborado exclusivamente para esta edição. Aprenda com experientes nomes da área do ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Elienay Cabral, Ezequias Soares, Douglas Batista, Alexandre Coelho, Joane Bentes, Thelma Bueno e a convidada internacional Nancy Piercy, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pelas classes de educação infantil até a fase adulta. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 9 plenárias, 28 seminários, 14 workshops. Inscreva-se pelo site cned.com.br. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Faça sua caravana e concorra a prêmios. Venha participar do 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. Nossa segurança vem de Deus. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição, a de número 10, cuja temática trata sobre nossa segurança vem de Deus. O texto áureo diz assim: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Verdade prática, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, versos 19 a 27. Queridos irmãos, nós podemos principiar esse assunto de modo bem direto e objetivo, deixando claro que jamais devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança nas riquezas deste mundo. Aliás, o apóstolo São Paulo, em 1 Timóteo 6,17, ele deixa isso bem claro, que nós não devemos colocar a nossa esperança na instabilidade das riquezas, mas sim em Deus. A partir de agora, a prédica, o ensino de Cristo, sai do campo da vida religiosa e vai para o campo dos deveres com as coisas desta vida, ou seja, com as coisas materiais. E qual é o relacionamento da vida espiritual com a vida material? Como deve comportar-se ou reagir o cristão com a vida espiritual e com as coisas materiais?
O interessante é que o profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 18, ele diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e ao que não serve. O cristão transformado pelo Evangelho, ele mostra a diferença tanto na vida de prática de comunhão com Deus, como também na sua vida em relação às coisas materiais. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, ele diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, nós podemos entender que não há como abscidar ou separar a vida espiritual com relação com as coisas às quais lidamos. Ou seja, a vida religiosa e as coisas materiais. Importante nós salientarmos aqui que é prevalente hoje no mundo um egoísmo exacerbado, a ganância, o desejo pelo dinheiro, pelo poder. É o mal do século. E nós podemos dizer aqui que muitas questões que trazem doenças emocionais, inclusive boa parte das questões que envolve hoje também a depressão, é a pressa de um mundo que deseja poder, riqueza, status, fama, nome. Essa ganância, esse egoísmo tem levado a humanidade a viver sem paz, sem alegria e sem o prazer na vida a qual foi dada pelo Deus Todo-Poderoso. O apóstolo São Paulo, na sua primeira carta, quando escreve a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele fala do mal do egoísmo pelas coisas materiais. É bem verdade que ao longo do tempo nós fomos ensinados que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porém, o próprio texto original, que eu estou aqui com ele, diz assim: risa ga panto ton kakon. Observem que Paulo começa dizendo: uma raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Uma raiz. Vocês sabem que na ausência do artigo definido, se tem o artigo indefinido no grego. Porque se nós dissermos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, nós teremos complicações com a doutrina do pecado, que na verdade o pecado entra no mundo não pelo amor ao dinheiro, mas sim pela desobediência à ordem estabelecida e determinada pelo Deus Todo-Poderoso. Mas não há como negar que o amor ao dinheiro é uma raiz de alguns males, mas nós sabemos que por causa desse egoísmo humano, em especial a sede pelo dinheiro, pelo poder, tem levado muitos a viverem na prática do roubo, na vida de assassinato, a criar diferença entre as classes. Esse é o mal provocado ou os males provocados pelo dinheiro. Então, queridos, nós não devemos colocar a nossa confiança no dinheiro e nem devemos viver dominado pelo egoísmo de querer ser rico, ser poderoso. Aliás, nós colocamos aqui que os verdadeiros servos de Deus, aqueles que têm corações transformados, que vivem a verdade do Evangelho, não são dominados pelo desejo de ter, mas sim pelo desejo de ser. Pois compreendem que o homem que tem algo não pode ser alguém. À luz de Lucas 14, 33, o Senhor Jesus deixa bem claro: quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, nesse introito, eu desejo que cada professor fale sobre os males do egoísmo presente no século no qual vivemos. E que o cristão descansa em Deus, confia no Deus Todo-Poderoso. No ponto 1, nós vamos abordar sobre a riqueza do céu e a riqueza da terra. É muito importante que você, querido professor, dê um destaque
entre essas duas conotações sobre a riqueza do céu e a riqueza da terra. Nós podemos analisar nesse ensino de Cristo que jamais pode congraçar-se, ou seja, jamais pode haver uma aliança, uma união entre a busca pelo tesouro no céu e a busca pelo tesouro na terra. Jamais pode haver conciliação entre Deus e Mamon. Você tem que decidir. O cristão, ele não pode viver na luz e viver nas trevas. Não há como se ter espiritualidade procurando os tesouros da terra e também procurando os tesouros dos céus. De maneira nenhuma. Eu quero dizer que o cristão que tem um coração transformado, mudado pelo Evangelho, ele não vive mais dominado pelas concupiscências dos olhos, conforme está em 1 João 2, verso 16. Ele não anda mais dominado pela soberba da vida. Querido professor, dê um destaque nesse ponto. Pessoas que vivem no ego carnal, pessoas que vivem no eu mundano, vão ter os seus olhos dominados pela cobiça e pela soberba da vida, dominados pelo querer ter mais. Mas aquele que tem um coração transformado, mudado pelo Evangelho, tem um outro estilo e comportamento de vida. Um exemplo que nós podemos salientar aqui é do próprio Cristo Jesus. Mateus capítulo 4, verso 8, 10. Perceba que o diabo, ele oferece glória, poder, nome, fama, mas Cristo procura o caminho da obediência e da humilhação. Então é muito importante nós atentarmos para esta particularidade. Quem não tem coração transformado à luz de Mateus, capítulo 5, 19, você sabe muito bem o que ele vai produzir. E a sua vida será dominada pela soberba dessa vida e pela concupiscência dos olhos. Mas o cristão que tem um coração dominado, purificado pelo sangue de Jesus, ele anda em direção oposta a que o mundo pecaminoso vive. Ele procura viver e fazer aquilo que agrada a Deus. Nós sabemos, à luz de 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Também leia Tiago 4,4 e você vai compreender claramente essa questão. Não há como estar indeciso, mundo e Deus, céu e terra. O próprio profeta Elias, no capítulo 18, verso 21 de 1 Reis, ele esclarece para aqueles seguidores de Baal e para muitos que estavam de Israel envolvidos com a idolatria. Não se pode cochear entre dois pensamentos. Ou você serve a Deus ou serve a Baal. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. Portanto, nós podemos analisar que é inconciliável a questão da riqueza dos céus com a riqueza da terra. Mas, na verdade, o que seria essa questão do tesouro no céu e do tesouro na terra? Vamos pontuar isso aqui claramente. Na hermenêutica dos escribas e no ponto de vista dos fariseus, quanto mais um judeu tivesse dinheiro, era sinal de que o mesmo tinha a aprovação de Deus. Era grandemente abençoado por Deus. Mas veja que na hermenêutica de Cristo, isso muda plenamente. O Senhor Jesus Cristo, ele mostra os males de um coração que é dominado por Mamon, que é dominado pela riqueza. Inclusive, nós podemos analisar que o Senhor Jesus, ele faz um contraste entre os tesouros do céu e os tesouros da terra. Vamos começar pelos tesouros da terra. Os tesouros da terra, na verdade, são riquezas transitórias. E elas possuem, essas riquezas, 3 inimigos: a traça, a ferrugem e o ladrão. Ora, se elas são transitórias e podem ser destruídas ou roubadas por esses 3 inimigos, a pessoa que tem esse poder vai ficar inquieta
insegura, instável, porque essas riquezas, elas são transitórias. É assim que nós podemos definir as riquezas da terra. Nós podemos analisar que quando vem uma recessão econômica, quando vem uma crise, quando vem uma inflação, veja como não ficam os ricos, os poderosos. A ganância e o desejo pelo dinheiro faz com que até muitos adoeçam. E esse é o mal das riquezas, ok? Então nós podemos analisar que a riqueza, ela tem essa insegurança. A riqueza não traz a saúde, a riqueza, ela pode trazer status, poder, fama, nome, glória, prioridade, diferença de classe, mas ela não dá saúde, não dá paz, não dá vida, ela não traz o consolo para a alma. Podemos fazer uso sim da riqueza, mas não devemos confiar no poder da riqueza. Agora, em relação ao tesouro no céu, o que seria teologicamente esse tesouro no céu? Na verdade, Mateus 6,33 deixa isso bem claro. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O tesouro no céu refere-se à própria justiça de Cristo. O tesouro no céu refere-se ao desejo que o cristão tem de ter o caráter de Cristo Jesus. Esse é o maior tesouro. Se vocês analisarem 1 João, capítulo 3, verso 2 e verso 3, o nosso alvo é ser como Jesus é. Esse é o maior tesouro. Porque ninguém vai levar nada deste mundo para o céu. A única coisa que nós iremos ter, na verdade, é a imagem do celestial, como está lá em 1 Coríntios 15, verso 49. Então nós podemos analisar aqui, à luz de Jó 1:21, ele deixa bem claro que ele veio nu para este mundo e nu ele voltaria dele. E o apóstolo São Paulo também pontua que a nossa grande riqueza é que nós seremos como Jesus Cristo é. Nesse terceiro subponto da nossa lição, eu falo sobre o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Pastor Ziel, o senhor está dizendo que não é para confiar na riqueza, no poder da riqueza. Então o cristão não pode ser rico? Não estou dizendo isso. À luz da Bíblia, nós podemos analisar que Abraão era um homem de posses. Gênesis capítulo 13, versículo 2. Nós podemos analisar que também Davi era um homem de posses. E nós podemos também pontuar, Jó era um homem de posses. Isso está claro. Esses homens, eles possuíam bens materiais. Então, o cristão viver e gozar do bem do seu trabalho não tem nada de problema, porque isso é totalmente bíblico. Deus nos tem dado as coisas para delas gozarmos. Você pode ver Eclesiastes 5:19, 1 Timóteo 4, 3-4. Não há pecado nisso. Agora, o problema é quando as pessoas confiam na riqueza, põem a confiança nessa riqueza. Mas não há pecado nenhum em possuir bens. Nós podemos analisar que está escrito no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Gênesis 1 diz que Deus criou tudo. Ageu 2:8-9 diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Então o cristão nunca pode pensar, ouçam bem isso, em relação aos bens materiais. O cristão deve saber que tudo vem de Deus e que o seu dever é apenas agir como um mordomo. Ele deve apenas administrar, sem aquele espírito de egoísmo, de querer acumular para si, para mostrar glória, poder, para pisar nos outros. É isso que a Bíblia, ela é contra. E não há intenção no cristão que tem um coração transformado, exibir orgulho, luxo, poder, querer pisar nos outros porque se acha cheio de dinheiro, de poder e de grana. E isso é que a Bíblia é contra. Mas, quando o cristão olha para os bens, sabendo que vem de Deus e que tudo é para Deus, e ele glorifica a Deus entendendo que é apenas um mordomo, aí sim, essa riqueza vale a pena. Eu quero apenas ler aqui, 2 Crônicas, você pode abrir comigo a sua Bíblia, 2 Crônicas, no capítulo 29,
Abra aí a sua Bíblia comigo, de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 12, em relação à riqueza, que o salmista Davi, ele vai dizer algo muito importante para nós. Olha o que nos diz: e riqueza e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então, perceba aqui que o salmista, ele sabia de quem vinha a riqueza e que ele era apenas um mordomo das coisas de Deus. No segundo ponto da nossa lição, nós tratamos sobre o poder idolátrico do dinheiro. A primeira pergunta: há malefícios no dinheiro? Você pode observar isso aí. O dinheiro, ele tem o poder do mal? Queremos dizer a todos que não há malefício nenhum no dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema está em duas coisas. Em primeiro lugar, o estado do coração. Como é o teu coração? É puro? É limpo? Teu coração é transformado? E a segunda questão, ela está nos olhos. Como estão os teus olhos? É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Será bom. Interessante que essa palavra, olhos, que aparece aqui no texto bíblico, ela é figurativa. E ela se refere à compreensão totalmente espiritual. Uma pessoa que tem um coração transformado, uma pessoa que tem os olhos iluminados pela presença de Jesus, jamais terá uma riqueza e será dominado pelo egoísmo, pela ganância, pela luxúria, pelo poder de dominar os outros. Visto que, como já dissemos, ele compreende que tudo que tem em suas mãos ou que está no seu controle administrativo vem de Deus. Ele é apenas um mordomo que cuida das coisas de Deus. Quando o cristão tem o coração transformado e os olhos iluminados pelo poder de Cristo Jesus, seu coração é saudável. Inclusive, Mateus 6:21 deixa bem claro: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, nós colocamos aqui que esse coração transformado, olhos e coração, por vezes na Bíblia, são termos intercambiáveis, que pode se falar tanto colocar os olhos, como também colocar o coração, como está no Salmo 119, verso 6 e o verso 10. Então, quem tem um coração transformado e os olhos iluminados pelo Evangelho, vai saber valorizar aquilo que é eterno, aquilo que vem de Deus, vai saber os verdadeiros valores da vida. Querido professor, isso você deve falar com muita ênfase, com muita precisão na sala de aula. Não tem olhos cobiçosos, coração ganancioso, dominado pelo desejo de poder, de querer, de humilhar os outros, aquele que o coração já foi transformado por Cristo Jesus. A segunda coisa que nós pontuamos nesse segundo subponto do ponto 2 é a idolatria que se dá a Mamon. Essa palavra Mamon, ela é aramaica e aponta para riquezas. Mas o interessante aqui é que nós podemos analisar que o Senhor Jesus, ele faz os pares. Quais são os pares, pastor Azel? 2 tesouros, 2 visões e 2 senhores. Ou seja, o Senhor Jesus ensina que aquele que tem um coração transformado, ele não divide a lealdade dele com outras coisas. Ou seja, a lealdade agora é só para com Deus. Não se tem 2 senhores, apenas um. E se tem apenas um senhor, Mamon não reina no seu coração. Porque quem reina no seu coração é o Deus Todo-Poderoso. Quem tem um só Senhor, pensa num só tesouro que é o céu. E quem tem um só Senhor, não tem 2 visões, só tem uma visão espiritual. É a visão que se volta para os céus, é a visão que se volta para Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 3,
falando da lealdade para com Deus, diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas. Então nós podemos analisar que essas expressões aqui, elas falam de lealdade para com Deus Todo-Poderoso. O cristão que tem os olhos espirituais iluminados pelo Evangelho, ele avança na vida espiritual. Ele quer o céu, ele quer servir a Deus e ele quer ter uma vida iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Querido professor, fale isso na sala de aula. Explique aos seus alunos essa realidade dentro da palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele traz aqui isso de modo claro para todos nós. E no subponto 3 desse ponto 2, nós podemos analisar qual é o tipo de riqueza que o próprio Senhor Jesus, ele condena. O Senhor Jesus nunca foi contra a riqueza. Isso porque em Provérbios capítulo 3, versículo 9, é dito que nós devemos honrar a Deus com os nossos bens, com as nossas riquezas, com as nossas primícias. Isso está bem claro. Mas qual é o tipo de riqueza que Jesus condena? Se nós analisarmos a palavra do Senhor em Lucas capítulo 12, verso 16 a 21, nós temos a parábola do rico insensato. E Jesus Cristo, ele deixa bem claro nessa parábola que tipo de riqueza ele condena. Em primeiro lugar, o homem da parábola, o rico insensato, ele achava que tudo que a sua alma precisava era de bens materiais. E Jesus diz que a felicidade não consiste nos bens que alguém possui. O segundo erro desse rico insensato é que ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais. E o terceiro erro dele é que ele achava que poderia viver o tempo suficiente para desfrutar de tudo. Esse rico insensato, ele era egoísta, pensava apenas em si e não no bem do outro. É como aquele patrão que ele não faz caso do seu funcionário, não o trata como um ser humano, apenas como um objeto de trabalho. Não vê dignidade naquela pessoa que trabalha com ele. Também, às vezes, o funcionário, o empregado, ele não quer saber do seu patrão. Ele não quer saber da dignidade do ser humano que é o seu patrão. Ele quer apenas tirar vantagem. Ele quer apenas o seu salário. Um patrão transformado, um servo transformado, que o coração já foi mudado pelo Evangelho, tem um outro perfil, tem um outro estilo de vida. Então é isso que nós aprendemos nesse segundo ponto da lição, quando falamos sobre o poder idolátrico do dinheiro. O nosso terceiro ponto da lição fala a quietude espiritual em Deus. Nós falamos que quem é dominado por Mamon pode perder a comunhão com Deus. Mas não somente Mamon. A nossa ansiedade, a nossa preocupação, o excesso pelas coisas desta vida também podem fazer com que percamos a nossa comunhão com Deus. Isso está claro na própria palavra de Deus. Quem não se lembra da mulher de Ló? Que Jesus usou esse pequeno versículo para trazer à tona, à lume, uma mensagem de despertamento para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló, iludida com Sodoma e Gomorra, olhou para trás e transformou-se em uma estátua de sal. Preocupações com comida fizeram com que Israel perdesse a bênção. Isso está bem claro quando você atenta para a própria palavra de Deus. Nós podemos analisar que o próprio Esaú, por causa de comida, ele perdeu a sua primogenitura. Ele perdeu a sua primogenitura, como está em Gênesis capítulo 25, verso 31. E se você ler João capítulo 6, lá pelo versículo 26, também o verso 20, muitas pessoas seguiam a Jesus apenas por causa de comida. Jesus começa essa parte que nós podemos analisar de São Mateus, no capítulo 6, verso 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Note que essa preposição dia tutor, por isso,
ela na verdade quer dizer através de, por causa de. Ansiosos, você tem aí meriminater. Meriminater, na verdade aqui, é ansioso ao extremo. Quantas pessoas não vivem depressivas, doentes, sem tranquilidade, preocupadas com comida, bebida, bens, vestuário? Por quê? Porque acham que a vida é apenas isso. E o Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando aqui que aquele que tem os olhos iluminados, aquele que tem um Senhor no céu e aquele que já tem o tesouro no céu, não anda ansioso ao extremo pelas coisas desta vida. Queridos irmãos, a preocupação demasiada, ela é pecado. E essa preocupação demasiada, ela pode nos tirar do foco. Daí a importância de cada crente priorizar não os bens materiais, nem o dinheiro, nem a comida, nem a bebida, nem a veste, mas priorizar a Deus, o reino de Deus. O interessante é que quando nós atentamos para isso, o Senhor Jesus faz uma alusão à escala de valores. O que é mais valioso? São as vestes, a comida, a bebida ou é a vida? E o Senhor, ele já nos deu a vida. Ele já nos deu o corpo, que é mais importante, que é mais valioso do que a veste. Então, querido irmão, nós devemos colocar toda a nossa ansiedade em Cristo. Ou seja, nem andar, você ter a questão da economia, você ter a questão de uma precaução, isso é bíblico. Jesus não condenou isso. Jesus fez economia, Jesus alertou quanto amanhã, mas você viver desesperado com uma ansiedade em extremo, isso lhe adoece, não muda a situação e prova que você não confia plenamente em Deus. Se nós quisermos viver, se nós quisermos ter uma vida quieta e sossegada, devemos descansar na paz que Cristo nos dá. Precisamos ter um coração transformado, cheio do Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós lemos Lucas 10, 38 a 43, nós temos o caso de Marta e Maria. Uma queria se aquietar para estar aos pés de Cristo Jesus, Maria. Marta estava preocupada para dar o melhor para Jesus e estava perdendo o mais essencial, que era a palavra. Nós precisamos viver quietos em Deus, sabendo que nós temos um tesouro no céu, nós temos um Deus no céu e nós temos a nossa compreensão espiritual sobre essas coisas. Que Deus os abençoe para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.